Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos trabalhando com mais uma função hidrocarbonetos. Estaremos trabalhando com os hidrocarbonetos aromáticos. Em se tratando de aromáticos, em se tratando de hidrocarbonetos, nós já trabalhamos com alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos. E hoje estaremos trabalhando com a sétima função hidrocarbonetos, que são os hidrocarbonetos aromáticos, tá certo? Então vamos definir o que é um hidrocarboneto aromático. Na verdade, um hidrocarboneto aromático é aquele que possui um ou mais anéis benzênicos ou aromáticos. Então, se o composto possui um anel benzênico ou aromático, ou mais anéis, um anel ou mais anéis, tá certo? Ele é classificado como composto aromático. Então vamos ver o que é esse anel benzênico ou aromático, tá certo? Então tá aqui o nosso exemplo. Então o composto aromático ele vai ser esse desenho, tá certo? De 6 quinas, ok? E no centro aqui nós estamos vendo esse anel. Isso é que nós chamamos de anel aromático, tá certo? Eu vou ampliar um pouquinho mais aqui. Pronto, então aqui é o anel benzênico ou aromático, ok? Então se tirar esse anel aqui, não é mais um composto aromático, aqui é um ciclano, assunto que nós já estudamos. Então é necessário aqui a presença do anel aromático, tá ok? Esse anel aromático pode ser substituído por 3 ligações duplas alternadas. É esse desenho aqui. Então veja que o desenho é o mesmo, agora porém, aqui nós não temos o anel, temos 3 ligações duplas alternadas. O que é ligações duplas alternadas? Vem uma ligação dupla, tá certo? Alterna um espaço sem ligação dupla, vem a outra ligação dupla, torna alterna outro espaço e vem a terceira ligação dupla. Então nós temos aqui 3 ligações duplas alternadas. Dessas 3 ligações duplas, representa o anel aromático, tá certo? Então tanto faz assim quanto assim é um composto aromático. Agora essas 3 ligações têm que ser alternadas. Por exemplo, se eu colocar essa ligação dupla aqui, não é um composto aromático, porque as 3 ligações duplas não estão alternadas. Observe que tem uma próxima da outra, tá certo? Então é necessário serem alternadas, ok? Então aqui está o nosso composto aromático. Aqui é o mesmo composto, apenas nós escrevemos aqui os carbonos e hidrogênios, porque aqui nós omitimos, mas eles existem, né? Cada quina existe um carbono e também os hidrogênios. Então aqui nós escrevemos, tá certo? Então esse exemplo aqui é o composto aromático mais simples que existe, que é o benzeno. Ele recebe o nome de benzeno, que é um líquido incolor, volátil e muito tóxico, tá certo? E uma característica geral dos compostos aromáticos é o forte aroma, por isso que é o nome aromáticos, tá certo? Então, os aromáticos têm um odor muito forte, um cheiro muito forte, tá certo? Então, por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina que se coloca ali na gaveta do armário, na gaveta do guarda-roupa, certo? Para evitar ali fungos, ácaros, então ali é um aromático, tá certo? É o naftaleno. E observe que o cheiro é muito forte. É um produto chamado creolina, que se usa muito em pocilgas, em currais, tá certo? Ali também é formado de compostos aromáticos. Então, no geral, os aromáticos têm um aroma muito forte. Daí, né, o sentido do seu nome. Agora nós vamos trabalhar com a parte de nomenclatura. Né? Trabalharemos com nomenclatura dos aromáticos e, na sequência, trabalharemos com a parte de formulação. Tá certo? Então, vamos para a nomenclatura. Quando o aromático for o composto mais simples, que esse que nós vimos aqui no exemplo, eu vou até transcrever ele para aqui. Então esse aromático aqui é o mais simples, tá certo? O nome dele é benzeno. Então veja que ele não tem nenhuma ramificação, ele é um aromático normal, tá certo? Então o nome dele é benzeno. Agora, quando apresentar ramificações, nós precisamos seguir todo um critério. Numerar a cadeia, escrever o nome das ramificações e no final que nós escreveremos a palavra benzeno, que é relacionada a esse anel, essa cadeia fechada, tá certo? Agora observe uma coisa, quando o composto aromático apresentar apenas uma ramificação, nós não precisamos numerar. Só vamos numerar a partir de 2 ramificações. Então, quando for uma ramificação, a gente escreve o nome da ramificação e na sequência a palavra benzeno. Então veja como é isso aqui, ó. Aqui na letra A nós temos uma ramificação, tá? Ela aqui, tá certo? Então nós não vamos numerar. O nome dessa ramificação é metil. Então, vou escrever o nome dessa ramificação, metil, tá ok?
vou colocar o hífen e vou escrever a palavra benzeno, que se refere a esse anel aqui, a essa cadeia fechada. Então, benzeno. Então, metil se referindo à ramificação e benzeno ao ciclo, tá certo? Letra B também nós temos apenas uma ramificação. O nome dela é etil. Então a gente escreve o nome dela, etil, hífen, e a palavra benzeno. Ok? Muito bem. Na letra C, a seguir, nós já temos mais de uma ramificação. Então, quando tem mais de uma ramificação, a gente precisa numerar essa cadeia, tá certo? E qual é o critério de numeração? A gente começa a numerar da ramificação menor. Então, nós temos aqui na letra C essa ramificação e essa ramificação. Comparando as duas, a menor é essa, certo? É a ramificação metil. Então, vamos começar a numeração dela, que vai ser o número 1. Agora eu preciso numerar a cadeia toda, então eu preciso entender se eu vou no sentido horário ou anti-horário. Algumas vezes eu vou ter que ir no sentido horário e outras vezes no sentido anti-horário. E o que vai determinar isso são os valores das outras ramificações. Eu tenho que ir no sentido que dê o menor número para as outras ramificações, tá certo? Então, se eu for no sentido aqui anti-horário, por exemplo, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que deu 5 para outra ramificação, no sentido anti-horário. Se eu for agora no sentido horário, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 3 para outra ramificação. Então o sentido correto é esse, é o horário, porque deu um valor menor para outra ramificação. Agora eu vou escrever o nome das ramificações. A gente tem que seguir aquele critério da ordem alfabética, tá certo? Então, metil começa com M e etil começa com E. É claro que a letra E vem no alfabeto primeiro. Então vamos escrever primeiro o nome da ramificação etil. Porém, eu tenho que indicar qual é o carbono que ela está ligada. Ela está ligada no carbono 3, tá certo? Então eu vou colocar aqui 3, hífen, e vou escrever o nome dela, etil, ok? Coloco o hífen. Agora a outra ramificação está no carbono 1. Vou colocar 1, hífen, e o nome dela é metil. Metil. Hífen novamente. Agora, acabaram as ramificações, eu vou escrever o nome do ciclo, que é o benzeno. Ok? Muito bem. Letra D. Eu tenho duas ramificações. Tem uma aqui em cima, que é a metil, e a de cá de baixo, que é a etil, tá certo? A menor é a de cima, metil. Então vai ser o número 1. Se vocês observarem, tanto faz eu ir no sentido horário ou anti-horário. Vai dar o mesmo valor para a ramificação cá de baixo. Então veja só. Se eu for no sentido anti-horário, vai ser 1, 2, 3, 4. Vai dar 4 na outra ramificação. Se eu for no sentido horário, vai dar 1, 2, 3, 4 também. Então, tanto faz, porque a ramificação de baixo está na mesma distância, certo? Seguindo qualquer uma das duas direções. Então, vamos numerar mesmo no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora colocaremos o nome. Etil vem primeiro no alfabeto, tá certo? E ela está no carbono 4. Então a gente coloca 4, etil. Ok? Aí a outra ramificação está no 1. 1. E o nome dela é metil. Metil, hífen. E agora escrevemos a palavra benzeno, que se refere aqui ao ciclo. Benzeno. Agora vamos para a letra E. Deixa eu isolar aqui. Na letra E nós temos 3 ramificações, porém as 3 têm o mesmo tamanho, tá certo? Então eu posso começar a numerar de qualquer uma das 3, porém eu tenho que ver qual é aquela que eu vou começar a numeração que vai dar valores menores para as demais. Eu vou começar dessa daqui de cima, tá certo? E vou tentar no sentido horário e anti-horário para ver qual sentido vão dar menores valores para as ramificações de baixo. Então, se eu for no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 5 em uma ramificação, está aqui 5. Deu 3 em uma ramificação e 5 na outra. Aí 3 e 5 é 8. Então deu 8. A soma dos dois valores de baixo deu 8. Se eu for no sentido agora anti-horário, no sentido anti-horário vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 3 também em uma e 5 na outra. 3 e 5 é 8, então tanto faz. Se você for no sentido horário ou anti-horário, porque vai dar os mesmos valores para
as outras duas ramificações. Então deixa aqui mesmo no sentido anti-horário. Então vamos escrever agora o nome das ramificações. Todas três são iguais, tá certo? Todas são etil. E a gente aprendeu que quando temos ramificações iguais, a gente junta todas, tá certo? Então aqui tem uma no 1, vírgula, tem outra no 3, aqui no 3, e tem outra no 5. Então fica 1,3,5, porque são todas iguais, nós juntamos, tá certo? O nome delas é etil, porém são 3. Então nós colocamos um prefixo antes que indica quantidade. 3 é tri. Então vai ficar tri etil. Etil é o nome delas e tri porque é 3. Hífen. Escrevemos agora a palavra benzeno, que se refere ao ciclo. Benzeno. Agora faremos a letra F. Na letra F nós temos 3 ramificações, uma metil e 2 etil, tá certo? A metil é a menor, então ela vai ser o número 1. Agora eu preciso ver se eu vou no sentido horário ou anti-horário. Então eu vou tentar aqui no anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então no sentido anti-horário, deu 4 em uma ramificação e deu 5 na outra. 4 e 5 é 9. Então vamos colocar aqui 9. Agora eu vou apagar essa numeração e vou tentar aqui agora no sentido horário. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sentido horário, deu 3 em uma ramificação e 4 na outra. 3 e 4 é 7. Então deu um valor menor do que 9. Então esse é o sentido correto, tá certo? Então vamos lá. Escrever agora o nome das ramificações. Nós temos aqui 2 etil e uma metil. A etil vem no alfabeto primeiro, a letra E, não é isso? Aí vamos juntar porque são duas, ó. Então tem uma no 3 e outra no 4. Então 3,4, porque são duas iguais. São 2 etil, são duas, eu vou colocar o prefixo di, que indica quantidade. Então di-etil, certo? Tem uma metil no 1. Então eu vou colocar 1, hífen, escrever o nome metil. Hífen, e agora a palavra benzeno, certo? Benzeno. Muito bem, vamos fazer aqui mais uns 2 exemplos, né? E assim estaremos concluindo essa primeira parte de nomenclatura. Então vou apagar aqui o quadro, ok? E vamos escrever aqui mais uns 2 exemplos. Deixa eu pegar minha lista de atividade aqui. Vamos para a letra G, certo? Eu vou colocar aqui CH3, CH2, CH3. E a letra H eu vou colocar CH2, CH2, CH3. Aqui CH2, CH3. E aqui embaixo CH2, CH3. Então vamos lá. Nós temos aqui mais... Aqui faltou uma ramificação nesse daqui. CH2, CH3. Então na letra G nós temos aqui 3 ramificações, uma metil e 2 etil. É claro que a metil é menor, a numeração começa dela. Eu já percebo aqui que eu preciso ir no sentido horário, porque as ramificações estão bem próximas aqui, vão dar valores menores do que se eu fosse no sentido anti-horário, que teria que girar a cadeia praticamente toda para chegar aqui, tá certo? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Essas duas aqui são etil. Etil começa com a letra E, vem primeiro no alfabeto. Tem uma no 2 e outra no 3. Então eu vou juntar as duas porque são iguais. Então 2,3, hífen. As duas chamam etil, mas são duas, então é di. Di-etil. Ok? Aí temos a ramificação do carbono 1. Vou colocar aqui o carbono 1, número 1. E o nome dela é metil. Metil. Terminaram, então eu coloco aqui o hífen. Terminaram as ramificações, coloco o hífen e escrevo a palavra benzeno. Ok? E a letra H, nós temos aqui 3 ramificações também. Temos aqui essa etil e outra propil. Então, as menores aqui, a menor é a etil. Então, vamos começar a numerar da etil. Então, eu tenho essa ramificação etil aqui de baixo, eu posso começar a numerar dela, tá certo? Aí eu preciso ver agora se eu vou no sentido horário ou anti-horário. Então, deixa eu testar no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, no sentido horário, deu 4 em uma e 5 em outra, deu 9. Tá certo? Se eu fosse no sentido anti-horário, seria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, daria 3 em uma e 4 em outra, que é 7. 7 é menor do que 9. Então, o sentido correto é o sentido anti-horário, que deu 7, tá certo? Aí você pode estar perguntando, mas essa daqui também é tio. Eu poderia começar a numeração dela, número 1, você pode começar a numeração dela, tá certo? Mas se você começar a numeração dela, a numeração das outras ramificações, o somatório vai dar maior, tá certo? Então, só para você tirar a dúvida aqui, ó, vamos colocar aqui o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então aqui, ó, deu 2 em uma e deu 5 na outra, tá certo? Então 2 e 5 é 7, deu um valor 7 também, igual a última numeração que nós fizemos. Isso no sentido anti-horário. Se eu fizesse aqui no sentido horário, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então deu 3 em uma, tá certo? 3 em uma e 6 na outra, deu 9, tá certo? Então o correto mesmo é você começar aqui da ramificação de baixo, tá certo? A ramificação de baixo e no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que deu 3 em uma e 4 em outra, deu 7, tá certo? Então esse é o sentido correto de numeração. Se você quisesse começar número 1 daqui e no sentido anti-horário também daria 7, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui essa ramificação etil, essa é etil também, e a daqui é propil. Começa com P. Então a letra E vem primeiro no alfabeto. Eu tenho uma ramificação etil no 1 e outra no 3. São iguais, eu vou juntar. Então 1,3, tá certo? As duas chamam etil. Então nós vamos colocar um prefixo de antes, porque são duas, de etil, tá certo? Aí nós vamos agora colocar a ramificação que está no carbono 4. Então 4, hífen, o nome dela é propil. Propil, tá certo? Aí hífen, acabaram as ramificações, vamos escrever o nome do ciclo, que é benzeno. Ok? Muito bem, agora nós vamos... Tem mais uma parte de nomenclatura, que é uma nomenclatura opcional, que nós vamos ver aqui agora, onde nós usamos uns prefixos, tá certo? Então eu vou aqui apagar, tá certo? E nós vamos ver como funciona essa outra nomenclatura. Então essa outra nomenclatura é para quando os hidrocarbonetos aromáticos apresentarem duas ramificações. Então vou colocar aqui, ó, para duas ramificações. Certo? Então nós usamos os prefixos orto, que é representado pela letra O, meta, representado pela letra M, e para, representado pela letra P. Tá certo? Mas lembrando que nós só poderemos usar esses prefixos quando o composto aromático apresentar apenas duas ramificações. Tá certo? Não pode ser uma nem três, só pode ser duas ramificações. Na verdade, esses prefixos vão substituir os números, tá certo? Então nós vamos ver aqui na prática como funciona. Deixa eu pegar aqui os meus exemplos, escrever aqui no quadro. Letra A, CH3, CH2, CH3. Letra B, CH3, CH2, CH3. E a letra C, nós vamos colocar aqui CH3, CH2, CH3. Então veja só, todos os três exemplos aqui apresentam duas ramificações, tá certo? Aí nós podemos usar, eu poderia usar a nomenclatura que nós já aprendemos normalmente, mas posso usar também como opção essa nomenclatura em que nós escrevemos os prefixos, tá certo? Então tem três prefixos, orto, meta e para. O prefixo orto, vou pegar o lápis vermelho aqui,
O prefixo orto é para quando a numeração for 1 e 2. Então, quando for 1 e 2, a gente pode usar o prefixo orto. Quando os números forem 1 e 3, nós usamos o meta, tá certo? E quando os números forem 1 e 4, nós usamos o par, tá certo? Aí eu preciso numerar a cadeia para ver qual é o prefixo que eu vou pegar. Então, aqui na letra A, eu tenho essa ramificação e essa. São duas ramificações. A menor é essa daqui, a metil, então a numeração começa dela, como nós aprendemos. Eu já percebo que eu vou no sentido horário, porque vai dar um número menor para essa daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então, se a gente observar, os números aqui das ramificações foram 1 e 2. Então, 1 e 2 é orto, tá certo? Então, eu vou colocar a letra O de orto. Colocar o hífen e vou escrever o nome das ramificações normalmente, inclusive usando a ordem do alfabeto. Etil vem primeiro, então tá aqui etil, hífen, depois vem essa aqui que é metil, hífen, e escrevemos a palavra benzeno. Então tá tudo do jeito que nós já aprendemos. A diferença aqui é que nós não escrevemos os números, ou seja, o prefixo substitui os números. Ou seja, a letra O de orto substitui o número 1 e o número 2. Tá ok? Então, é isso aí. Vamos para a letra B. Aqui duas ramificações. Começa a numerar da menor, que é a de cima. E vou no sentido horário, que eu já vejo que vai dar um menor número para aqui, para essa outra ramificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Aqui agora, as ramificações estão no carbono 1 e 3. Aqui, ó, 1 e 3. 1 e 3 é quem? É meta. Então, eu vou colocar aqui a letra M de meta. M, hífen, tá certo? E escrever o nome das ramificações normalmente. Etil, depois vem metil, hífen, benzeno. Agora a letra C. Vamos numerar a cadeia. Uma ramificação em cima e outra aqui embaixo. Tá certo? A menor é essa, número 1. E eu já observo que tanto faz aí no sentido horário ou anti-horário, vai dar 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse no sentido anti-horário, daria 4 também aqui na ramificação de baixo, tá certo? Observe que os números agora das ramificações é 1 e 4. 1 e 4 é para, então eu vou usar a letra P. Então, P, certo? Agora vou escrever o nome das ramificações. Etil, essa daqui de baixo. Metil é de cima. Metil. Hífen, agora a palavra benzeno. Certo? Então, observe que quando a gente vai usar os prefixos, esses prefixos substituem os números. A letra O substitui o número 1 e 2. A letra M substitui o número 1 e 3. E a letra P substitui o número 1 e 4, tá certo? Então, pessoal, chegamos assim ao final da nossa parte de nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos. Aí na próxima aula estaremos vendo a formulação dos aromáticos, tá certo? Forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.